Difícil saber exatamente o que se passa na cabeça do Trump, mas o histórico de política ali internacional do governo brasileiro faz a gente ver essa tentativa de ir mantendo os dois lados. Mas tem uma coluna muito interessante do Jamil Chad que a gente tem aqui no UOL hoje também, trazendo justamente a contradição ali nas explicações do Trump do porquê dessa escalada. O Jamil traz informações de relatórios do Departamento de Inteligência contradizendo esse principal argumento do governo Trump para uma possível ação militar, que é justamente o do combate ao tráfico de drogas. De acordo com o último levantamento da Agência Antidrogas do país, 84% da cocaína vem da Colômbia e não passam pela Venezuela. Além disso, 74% do fluxo de entorpecentes usa a rota do Pacífico e não passa ali pelo Mar do Caribe também, onde a gente tem visto as investidas contra embarcações, que inclusive, Beto, queria te ouvir um pouco de como tem se desdobrado, principalmente com as últimas, com discursos em torno também, notícias em torno de ter sobreviventes nelas. Assim, a gente vê que tem os dados, como o Jamil traz aqui, e os argumentos, as justificativas para fazer colar o discurso em torno do que a gente está vendo, que é uma investida muito maior em torno da América Latina como um todo, como vocês vêm explicando para a gente. Como é que a gente pode ter esses relatórios, esses dados trazidos aqui pelo Jamil como aliado nesse discurso, ou já não tem uma força dentro do que a gente está vendo? Não, sem dúvida nenhuma, Natália. Os dados do Jamil detalham um pouco aquilo que eu rapidamente comentava. A droga que chega nos Estados Unidos chega pelo México, é eminentemente colombiana ou através do México, inclusive peruana. Se chega a droga nos Estados Unidos via Venezuela, é uma questão residual. Então, obviamente, é uma cortina de fumaça, é uma desculpa do Trump para poder defender seus interesses geopolíticos. E esse xadrez é muito complicado, Natália, porque, por exemplo, uma semana antes de toda essa história, o próprio professor Trevisan comentava isso essa semana aqui no All News. Os Estados Unidos, com o Chevron, fizeram um acordo com o governo Maduro. Então, havia já um interesse econômico das reservas petroleiras venezuelanas serem exploradas pela multinacional norte-americana. Então, havia um acordo. Às vezes, o econômico e o político militar não combinam. Então, o Trump, ele fica, obviamente, como é uma criatura muito errática, que é extemporânea, não é um homem de planejamento, é um homem de sentar e negociar, de tomar uma decisão de última hora, fica dando uma no cravo, outra na ferradura. Então, ao mesmo tempo que ele ameaça com uma intervenção militar para tentar derrubar o Maduro, ele deixa a Chevron costurar com o Maduro um acordo comercial petroleiro que seguramente não é muito republicano e ninguém saberá muito bem os detalhes, mas que está ocorrendo enquanto isso. Então é uma geopolítica, e aí eu acho importante, o Bruno comentava, de dois governos e o Brasil ter que ficar entre o governo norte-americano e venezuelano. O Brasil se distanciou do governo venezuelano, o governo brasileiro, porque o governo brasileiro não aceitou o resultado das eleições na Venezuela, porque o governo venezuelano e a junta eleitoral não apresentaram as atas eleitorais, os boletins de urna, equivalente ao que seria isso, com o resultado escrutinado. Então, com isso, se afastou. Depois disso, o governo brasileiro vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, o que gerou um incômodo tremendo em Caracas, mas o governo brasileiro se distanciou do governo Maduro e não reconheceu a eleição, obviamente não reconhece a legitimidade democrática do governo Maduro a partir desse momento. Então é o governo Lula se distanciando. Por outro lado, o governo Lula, que estava muito distante do Trump, depois da Assembleia da ONU, parece que deu química, então se aproxima. Então acho que isso é um momento oportuno para o Brasil, que já não está tão próximo de Caracas, nem tão longe de Washington. Então, acho que é uma boa oportunidade, uma quadratura histórica para o governo brasileiro conseguir dialogar e fazer um trabalho diplomático, aproveitando que a gente tem uma diplomacia profissional, e como eu sempre faço questão de ressaltar, entre as melhores do planeta, com a francesa, a norte-americana, que é o Itamaraty, e essa liderança política do presidente Lula, que hoje é uma das maiores lideranças políticas do planeta, para conseguir Lula e Itamaraty tentarem costurar uma saída democrática para a Venezuela, que é o que todos desejamos. Eleições livres, transparentes, onde todos possam disputar. Eu acho que construir um horizonte democrático
na Venezuela é uma questão de segurança para o Brasil. O Brasil tem uma fronteira gigantesca com os Estados Unidos, com a Venezuela. Ainda que os Estados Unidos façam uma deposição do Maduro, e o dia depois? Veja o que aconteceu no Afeganistão, na Síria, no Iraque. A gente sabe o que acontece depois de intervenções, né? É o caos muitas vezes que se instala, ou um governo militar pior do que o governo que tinha anteriormente. Então, eu acho que uma transição democrática deveria ser o ideal. E, nesse sentido, o Brasil está chamado a ter um papel para que não se instale o caos, para que o narcotráfico não assuma, né, posições de poder importantes na Venezuela, que setores militares mais fechados não assumam poder e que a gente consiga ter, num país vizinho ao nosso, uma transição democrática que a gente não tenha no hemisfério sul, na América do Sul, intervenção militar de potência internacional. É tudo que a gente deveria desejar e espero que o governo brasileiro consiga fazer, atuar. Não é uma missão simples, não é o que todos nós gostaríamos, mas acho que o Brasil está chamado a ocupar esse espaço e tentar garantir uma transição democrática e uma solução pacífica para a Venezuela, dialogando, obviamente, com os Estados Unidos. Certeza, um protagonismo de relevância ali na região, muito do que a gente estava falando aqui da situação de drogas também, o que a gente viu com o governo do México, que também está colaborando com o Trump, né, professor? É importante a gente entender esse xadrez todo por aqui.